cada vez mais parecidos com Jesus. Quando você busca ficar mais parecido com Jesus, é uma chave de crescimento para a sua vida. E como é que a gente fica parecido com alguém? Fala para mim, como é que você fica parecido com alguém? Você precisa andar junto. Quando você anda junto, você fica parecido. E Deus está falando, anda junto comigo, fica parecido, porque eu vou fazer você crescer. Emocionalmente, Jesus era muito maduro. Você vai ver Jesus passando por situações emocionais que Ele passou por níveis de rejeição que muitos de nós não suportaríamos. Eu estava lendo sobre Davi. Davi passou por níveis de rejeições antes de chegar ao trono, que talvez nós não suportaríamos. E muitas vezes nós dizemos assim, ai amém, eu quero crescer. E Deus manda a rejeição. Aí você, ai, e Deus fala, calma, ela não vai aguentar a rejeição agora não. Entende? Você vai se tornar parecido com Cristo. Aí você pensa assim, claro, Jesus andava mansamente. Jesus dizia, paz seja convosco. Mas Jesus virou mesa. E outra coisa, Jesus foi perseguido. Jesus foi caluniado. Jesus foi rejeitado. Ser parecida com Jesus é também ser rejeitada, caluniada, perseguida. Mas a gente esquece. E Jesus ainda falou, Ele foi tão claro, olha, Jesus amava falar em ilustrações. Eu acho maravilhoso isso, como Jesus tinha uma maneira simples de trazer o evangelho tão profundo. E através de ilustrações tão grandes, Ele falou assim um dia para os discípulos, olha, o dono da casa, se o dono da casa está sendo mal visto, estão falando mal dele, quem dera também que eles estão morando com ele, vai acontecer a mesma coisa. E Ele falou isso para os discípulos, entenderam? Porque se vocês estão comigo, o que está me afligindo, você está parecido comigo, você vai começar a viver o que eu estou vivendo. Uma vez, há anos atrás, eu estava orando assim, bem despretensiosamente, mas apaixonada por Jesus. Eu quero andar onde o Senhor andou. Eu quero. E Deus falou assim, senta aí que nós vamos conversar, porque eu vou começar a te falar onde eu andei. E aí eu me vi como Pedro, que amava participar das multiplicações, dos montes da transfiguração, mas na hora da cruz correu. Fala muito de quem nós somos. E ser parecido com Jesus vai trazer muitas vezes rejeições, perseguições para a nossa vida. Eu sei que esse evangelho aqui é duro pra caramba, difícil, mas ele é verdadeiro. Ele é capaz de curar a sua vida. E fala mais ainda. A outra chave que eu encontro para o crescimento, não sei se você está anotando aí, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz ali ainda, e Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Quem que faz? Ele. Ele faz que o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Uau! Quando eu sou aquilo que Deus me chamou para ser, eu ajudo o outro a crescer. Quando você é exatamente aquilo que Deus chamou você para ser, você é instrumento de crescimento para a vida do outro. É tão interessante que eu estava me questionando a Deus, falei, Deus, acho que todo mundo passa por isso, vontade de desistir, né? Todo mundo passa, será que é isso mesmo? Será que Deus quer isso? Esses dias eu estava desesperada em casa, não faz muito tempo, e eu comecei a colocar a minha vida numa balança, o que eu estava fazendo numa balança. Eu comecei a colocar as reuniões de quinta numa balança, eu comecei a colocar a minha vida aqui nessa igreja numa balança, eu comecei a colocar as minhas viagens para ministrar numa balança, eu comecei a colocar o Casa de Isabel na balança, eu fui começando a colocar tudo, e eu falei assim, Deus, eu só quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu falei assim, eu estou ao ponto de entregar, eu estou ao ponto, Senhor, muitas vezes até de desistir. E foi tão lindo quando eu me assentei ali naquela hora e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. As coisas das quais eu devia estar mais presente e aquelas das quais eu deveria estar mais ausente. E eu falei, mas eu queria desistir disso. Geralmente aquelas coisas que causam mais dor na gente são aquelas que Deus quer que a gente esteja. E Deus falou assim comigo, filha, mas se você não funcionar, outras partes do corpo não vão poder crescer, não vão funcionar. E aí eu olho para tantas mulheres paradas, paralisadas muitas vezes. Eu olho para elas
E me entenda, eu não estou falando que você precisa fazer algo muito importante, não é isso. Talvez o que Deus queira de você, que você fique dentro da sua casa, com a sua família, e vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer a partir desse lugar. Não entenda como algo grandioso, mas aquilo que Deus chamou você para fazer.